Olá, pessoal! Começando mais uma leitura falando sobre amor. Lembrando que as energias masculinas e femininas podem ser invertidas, pode estar espelhado também. Convidando você a se inscrever no meu canal e também a curtir e comentar se o vídeo ressoar para você, tá bom? Então vamos começar e saber o que os guias espirituais têm para contar para você sobre amor hoje. Vamos começar com algumas frases. Frases, o que essa pessoa gostaria de te dizer e não diz. E aí a gente começa um direcionamento para nossa leitura, tá bom? Se você já se inscreveu, gratidão. E vamos acompanhar o que os guias têm para trazer para você, então, sobre amor, tá bom? Boa sorte para vocês, espero que a leitura seja maravilhosa e que ressoe para o seu momento, tá bom? Este encontro foi marcado em outras vidas, você me transborda, precisamos viver isso. Outra mensagem. A resposta está sempre dentro de nós. Conecte-se. E outra mensagem, 3 mensagens, então. Eu confesso, me afastei quando senti que estava intenso, precisava assimilar o que eu estava sentindo. Vamos ver quais arcanos maiores vêm para cada mensagem dessa. O que vibra, além do que está dizendo, né? Além do que está dizendo, essas mensagens para você, o que vibra cada arcano maior, então, para essa leitura, para essas mensagens, né, sobre amor. O primeiro arcano maior, a lua. Espiritualidade, a resposta está sempre dentro de nós. Conecte-se. Qual é o arcano maior que ressoa com essa mensagem que o ser amado quer enviar para a pessoa? Essa, a Imperatriz. Mais uma. Eu confesso que me afastei quando senti que estava intenso, precisava assimilar o que estava sentindo. Então, vamos ver qual a mensagem que vem. Veio 2. Vamos aceitar o carro. Foi o primeiro, veio a torre também, então vamos deixar, né? Veio a torre também. Deve ter informação aí para essa torre. Não é mesmo? Agora eu vou pegar o nosso Rider-Waite. Ai, ai, né? Que coisa, hein? Que amor é esse? Que confusão é essa? Essa pessoa tem muita instabilidade emocional, incertezas, medo aí de trilhar um novo caminho, mesmo sabendo que você é a pessoa certa para ele, para ela, e a pessoa já está tendo a certeza disso, mas ela teve que, talvez ela tenha ido com muita sede ao pote, né? Tenha estabelecido aí uma conexão e misturou os sentimentos com outra conexão, teve aí uma confusão mental sobre quem eu escolho, essa realmente é a pessoa. Então, sentiu, né, que a resposta tá dentro dele, ele se conectou, ela se conectou e viu que você é a pessoa certa para ela, a pessoa para somar na vida dela. Mas só veio essa resposta depois que aconteceu uma torre, ou seja, um encerramento, um afastamento, uma fuga, um redirecionamento, ou essa pessoa ficou tão indecisa e confusa que não expressou o que sentia, não te valorizou como uma imperatriz, né? E hoje ela confessa que ela se afastou do que ela sentia e precisava assimilar o quão intenso era, que ela não reconhecia que você era a pessoa certa para somar. E no começo pode ter acontecido, sim, muita incerteza, muita instabilidade, muito medo, medo do novo, das antigas sombras, do desconhecido. A lua fala das emoções também.
Então, ele sente, e a lua sempre representa também encontros de outras vidas, né? Encontros marcados. Quando você conhece uma pessoa e ela mexe tanto com você de uma maneira tão intensa e tão de repente, que causa esse estrondo mesmo, sabe? O fogo. O fogo fala de ser avassalador. O carro também fala de uma coisa muito rápida. Chegou muito rápido esse relacionamento e assustou essa pessoa, sabe? Ao invés de ela seguir o caminho, ela, ela sentiu tão intenso que ela não conseguiu encontrar a tranquilidade que ela precisava num primeiro instante. Então, pode ter tentado desviar por outros caminhos, sendo evasivo, transformando aí o relacionamento da sua parte ansioso também, né? Porque veio muito intenso, mostrou muito amor, mostrou que queria você e de repente ficou confuso sobre essa questão. Vamos ver o que complementa com as cartas do Rider-Waite aqui para essa lua. Realmente, veio uma carta número 9 de ouros. Fala que essa pessoa sente que, que você é a pessoa certa, mas que ela ficou em dúvida sobre se é o momento, o que eu preciso fazer agora, realmente essa pessoa, eu devo focar no trabalho, devo focar nesse relacionamento, realmente isso vai ser possível conciliar, mas ao mesmo tempo sabendo que você era a pessoa certa, então tentou desviar por outros caminhos, digamos assim, né? Veio muitas cartas, caiu essa. Realmente, a pessoa se colocou numa situação, e te colocou numa situação também, de um 5 de ouros, né? Ela preferiu ficar no limbo, ficar nessa incerteza, nessa angústia, e acabou perdendo uma pessoa que ela, no fundo, ela sabia que era a pessoa certa para ela. Ela se colocou nessa situação de tristeza, de não se sentir protegida, não proteger você, não te fazer se sentir segura. E hoje ela reconhece isso, hoje, mas precisou ter esse impacto da torre, né? E hoje ela confessa que se afastou e que foi muito intenso e que ela não estava preparada, né, para assumir naquele momento. Talvez precisasse de maturidade, né? Muita maturidade. Caíram muitas cartas, não dá para aceitar, né? A espiritualidade mostra uma pra gente nessa questão da torre e do carro. O que mais pode vir aqui para essas pessoinhas? E aí a gente vai ver qual é o próximo passo, então, dessa pessoa, né? Uma carta para torre, para carro. Essa pessoa tá caindo em si, tá vendo que realmente, né? Realmente, olha só. Hoje ele tem clareza, ela tem clareza de que você trazia energia, a energia desse fogo, né? E que com a intensidade da velocidade também. Então, chegou muito rápido, abalou as estruturas dessa pessoa e hoje, depois de assimilar, se afastar, criar aí empecilhos na questão de que, agora eu preciso focar no trabalho, eu preciso focar no estudo. Hoje ela vê que ela precisa se conectar, porque ela já sabe da verdade dentro dela, que longe de você, longe dessa imperatriz, ela se sente aqui no limbo, né, no fracasso, não se sente segura, não se sente protegida, se sente no frio. Então, vamos ver com esse outro tarô, com esse outro baralho, o que essa pessoa pretende fazer a partir disso, né? Porque se a resposta está sempre dentro de nós, o que essa pessoa, qual a próxima atitude provável dessa pessoa? É claro que sempre vai ser a tua escolha. O tarô, ele não vai definir nada, caminhos, nem nada disso, porque você tem que ter a consciência de que a escolha é sua
esse universo de sentimentos é seu e você precisa entender o que cabe para você e o que não cabe mais. Mas essa pessoa já tem clareza. Vamos saber quais são as próximas atitudes, então, dessa pessoa em relação a você que está aí assistindo, que está passando por esse despertar, né? Porque você já tem essa consciência. Sempre em questões de contrapartes divinas, de almas gêmeas, a chama gêmea também acontece muito, essa questão de a mulher ter essa maturidade primeiro do que o homem. Porque o homem precisa ter essa vulnerabilidade exposta, né? E ele não consegue muitas vezes sustentar isso. É difícil, tá? Pro divino masculino. Vem a carta do movimento. Então, essa pessoa já tem a certeza agora. Ela já tem essa certeza que ela precisava assimilar isso, ela precisava dessa resposta. E agora ela pretende se movimentar para você. Então, vamos saber quais são o ajuste, e a carta do ajuste, que é a da justiça, ou seja, essa pessoa tende a equilibrar o que sente, sustentar o que sente. Se for um divino masculino, uma alma gêmea masculina, da essência masculina, ela sabe que ela precisa falar o que sente, equilibrar o que sente, expressar o que sente, e sabe, essa carta do 8 também ali, de paus, fala muito de movimento, então ela sabe que ela precisa fazer esse movimento com equilíbrio e com discernimento também. A base, o 4 de paus, né? O 4 de paus também fala disso, de saber que você é a imperatriz dessa pessoa. Ela está disposta a construir ou reconstruir essa base com você. Então, o que você sente nesse momento? Vamos saber? Quando essa pessoa vier com esse ajuste, falando essas palavras para você, dizendo que reconhece que isso hoje transborda nela, que ela se afastou, assumir os erros do afastamento, de não ter a intensidade, de precisar pensar, se entender, e hoje reconhecer que você é a pessoa dela. Então, o que você, né, deveria compreender sobre isso, ou agir, ou uma resposta para ajudar os nossos consulentes? É claro que não vai bater para todo mundo, porque cada um sabe da sua verdade, né? Então, o que você precisa entender a partir disso? A partir do momento que essa pessoa chegar para você e assumir isso. A sincronicidade. Então, a carta da sincronicidade é a roda da fortuna. Ou seja, você vai avaliar tudo isso também. Você vai trabalhar numa questão da carta da justiça também. Você vai assimilar tudo isso porque, no fundo, você sente que essa pessoa vai ser super sincera com você. Você nem vai reconhecer ela a partir das palavras. Tipo, ela falar as coisas pra você e você pensar assim, poxa, eu jamais imaginei que você, sendo uma pessoa tão insegura, cheia de incertezas, como você estava há um certo momento atrás, e hoje você chegar e assumir que teve esse afastamento, esse medo dessa intensidade, a falta da exposição da vulnerabilidade, e hoje você tá aqui na minha frente falando todas essas coisas. Então, você vai sentir que isso é verdadeiro, que houve essa mudança. E a partir disso, você vai ter a compreensão da sua decisão. É claro que a gente está falando de amor. Então, se você está aqui assistindo porque você ama alguém e realmente esperava, ansiava por essa pessoa realmente entender que vocês têm uma ligação maior além desta vida, e que vocês precisam, né, ou deveriam estar conectados já, e ela também já está reconhecendo isso, então acredito que você vai ficar feliz, né, com essa situação, ainda mais se vier com clareza, né, com toda essa energia e essa clareza, essa felicidade, de vontade de fazer dar certo. Sensibilidade, página de copas. Então você vai sentir que essa pessoa vem com a sensibilidade, vem com a clareza, ainda com
imaturidade, talvez, em alguns casos, aqui não para todos, mas essa imaturidade quer dizer que a pessoa acabou de reconhecer isso e veio correndo falar para você, criou coragem de se expor, e aí você sente a entrega a partir da sensibilidade dessa pessoa, é, de fazer você ouvi-la, né, dessa maneira. E a carta da torre, também o despertar. Então vai acontecendo mais um despertar. É como se vocês pegassem essa torre que veio no começo aqui, desse arcano maior. Olha como elas são diferentes, entende? Quando essa situação chega no rompante de extravasar, né? De romper a estrutura, de fazer você sair desse local, não me pertence mais esse lugar, eu não posso mais ficar aqui. Agora vem com a carta da torre, que é o despertar, ou seja, essa pessoa reconhece, e você também reconhece, que apesar de ter tido uma ruptura aqui, que foi uma intervenção divina, né? Que coisas vieram ao chão, o relacionamento também teve aí esse desprendimento, né? Essa ruptura, mas a base dessa torre aqui, ela ainda está intacta, apesar de todas as emoções, desse tsunami de emoções, entende? A base ainda ela está aqui. E tem como reconstruir essa torre aqui. Diferente dessa torre aqui, que você quis sair dela assustada e sabendo que nesse local aqui seria muito mais difícil você reconstruir da maneira que estava, porque o fogo, ele realmente queima tudo, né? A água, por si só, ela também leva tudo, mas nessa carta ela representa que vocês dois podem juntar essas emoções e reconstruir essa torre, apesar de ter sido destruída uma parte dela, mas a base ainda está aqui. Então, ter esse discernimento que a pessoa evoluiu, cresceu em algum momento e tem aí um recomeço, é muito bonito. É muito bonito. Vamos pegar outra carta do tarô, só para vocês terem aí um direcionamento para o casal. Então, o que esse casal, se acontecer todos esses fatos com você que está assistindo, e você tiver essa clareza, esse despertar, essa pessoa também, como está dizendo as cartas, como é que pode ser essa vida de casal depois, nesse processo, então, juntos de retomada? Lembrando que cada processo é diferente, cada situação é diferente, absorva somente o que for para o seu momento. Vocês podem estar passando por uma primeira torre, vocês já podem estar passando por uma segunda torre, que é a reconstrução dessa base. Então, o que vem a partir de todo esse processo de despertar dos dois? No início, instabilidade, ou seja, um medo de ainda não dar conta do recado, porque esse pajem ainda é muito novo, entende? Então, pode ter aí uma instabilidade inicial. Vai precisar de direcionamento, de sincronicidade da torre, ou seja, o equilíbrio dos dois, entende? Saber que para reconstruir essa torre, precisa dos dois juntos, né? Então, vai haver um pouquinho de instabilidade, normal. Pressa. Então, não podem ter pressa. Por quê? Porque se você for construir esse relacionamento de novo, reconstruir, né, no caso, depois desse afastamento, dessa instabilidade, dessa confusão mental, ou de todos os percalços que houveram nesse tempo, se você tiver pressa, a pressa do Cavaleiro de Espadas, e você falar para essa pessoa, sempre contar os erros para ela, e não for um trabalho em conjunto, não tem como reconstruir essa torre de maneira concreta para que ela dure, perdure, entende? Uma torre dessa amplitude não pode ser construída às pressas. Vem a carta da Rainha de Copas, ou seja, ter a sensibilidade. A Rainha de Copas, ela vive
Ela ama, ela quer a reciprocidade e ela tem também a compreensão e a maturidade, a sensibilidade para lidar com essa pessoa que ainda está no seu ajuste, esse, né? Essa sensibilidade aqui também. Então, são duas cartas de sensibilidade. Olha só. Uma sensibilidade do divino feminino, que é representada pela Rainha de Copas, e a sensibilidade desse Pajem de Copas, que ainda está no processo de evolução. Como eu mencionei, o divino masculino, ele sempre demora um pouquinho mais para sustentar isso, enquanto a rainha de copas, ela já está na estrutura sustentada, ela consegue encontrar o eixo, o centro dela muito mais fácil do que esse pajem, muito mais fácil. Então, é isso, pessoal. Eu desejo que vocês tenham aí uma ótima noite. Se essa leitura ressoou para você, se ela é para você, se você sente que é para você, aí você dá um like, tá bom? Dá um like, se inscreve se você quiser. Eu vou tirar algumas letras aqui, se ressoar para sua pessoa, para você, tá bom? É um complemento. Não quer dizer que a leitura não seja para você, se não virem as suas letras, tá bom? Esse vídeo não vai ter corte, então é um vídeo bem cru mesmo, é uma leitura sem cortes, então é isso. Prefiro assim, tá bom? Porque se tiver muito corte, não parece natural. Letra L, letra G, letra P. Opa, tem outra letra embaixo. Letra P, letra K, letra F, letra S, letra C, letra Y, letra W. Eu vou pegar mais de baixo agora, letra X e letra J. Tá bom? Gratidão imensa e até o próximo vídeo.